Olá, profissionais de educação física. Estamos iniciando mais um episódio no nosso PodCref, o podcast do CREF 16RN, Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região, que tem como objetivo trazer profissionais de educação física para conversar sobre diversos temas ligados à profissão. Eu sou Valéria Araújo, jornalista, e faço parte da equipe de comunicação do Conselho. Lembrando que você pode saber de tudo o que acontece no CREF 16RN através do nosso perfil no Instagram, o @CREF 16RN oficial. E também eu já aproveito para pedir a você para comentar e curtir lá o nosso canal do YouTube, viu? Hoje o nosso bate-papo é com o profissional de educação física Roberto Júnior, Bob, como é mais conhecido. Ele atua com educação física inclusiva, psicomotricidade clínica e domiciliar. Seja muito bem-vindo, Bob. Eu já aproveito para lhe pedir para se apresentar. Muito obrigado pelo convite. Fiquei extremamente feliz quando entraram em contato comigo para participar, né, desse bate-papo muito bacana. No mês de conscientização do autismo, junto com o Abril Verde, né, combate ao sedentarismo. Então, é um tema que anda lado a lado. E é isso. Meu nome é Roberto Júnior, sou profissional de educação física, formado em 2010. E praticamente 5 anos que eu estou trabalhando com o público de crianças e adolescentes dentro do espectro autista. E como é que aconteceu essa mudança? Assim, de sair da faculdade, você não começou logo a trabalhar naquele momento, em 2010, com o que você trabalha hoje, né? Com a área que você trabalha hoje. Como é que foi essa mudança? O que foi que aconteceu? Exatamente. A minha virada de chave, pronto, eu me formei em 2010, passei praticamente 10 anos da minha vida trabalhando como personal em academias em Natal, rodando de um lado para o outro. E quando foi em 2019, mais ou menos, 2018, meu filho chegou, né? E meu filho, com 1 ano e 8 meses, a gente fechou, né, uma pesquisa procurando médicos, que ele começou a apresentar algumas características diferentes, vamos dizer, e ele fechou o diagnóstico de autismo. Então, a minha virada de chave foi ele, né? Eu falo assim que hoje eu tenho um propósito, e esse propósito foi meu filho. Eu senti a necessidade de procurar profissionais da área da educação física que trabalhassem com crianças autistas, e me deparei com um cenário onde não tinha quase ninguém trabalhando. Então, os poucos que eu consegui achar me incentivaram muito a trabalhar nessa área, e eu estou aqui até hoje, é a minha paixão. E a gente estava falando um pouquinho antes, né, sobre a questão de políticas públicas voltada para o atendimento desse público, né? Como é que você vê esse cenário hoje no Brasil? Com relação ao cenário de políticas públicas, eu vejo quase zero, né? E até o próprio acesso, né, das pessoas à saúde pública. Exatamente. Como é que funciona, mais ou menos? O meu cenário, quando eu entrei nesse nicho, né, vamos dizer que eu me dava assim com famílias que tinham plano de saúde, iam para o particular, mas depois, entrando mais, né, dentro desse nicho, eu me deparei com as pessoas que precisam do sistema de saúde pública. E são pessoas que, até para fechar um diagnóstico atrás de um neuropediatra em Natal, são pessoas que estão numa fila de espera há mais de 1 ano. E depois que fecha esse diagnóstico, vão para as terapias, né, que os autistas precisam de fazer algumas terapias, né? Fono, terapia ocupacional, psicomotricidade, um esporte. E são crianças que estão numa fila de espera para fazer essas terapias também longas, de 1, 2 anos. Então, acabam desistindo. E são famílias que têm aquele desespero, né? De que o filho faça terapia para melhorar alguns comportamentos. E tem famílias que não têm acesso de jeito nenhum, então acabam entregando um celular para a criança dentro de casa. Aí são aquelas crianças que começam a ficar mais agitadas, mais agressivas, e assim, é uma pena nos dias de hoje, políticos se interessarem por essa causa só na época de campanha. No abril, no mês de conscientização, começa a aparecer muitos políticos querendo abraçar a causa, mas no fundo é quase zero. E é uma causa que tem que ser abraçada, né, durante o ano todo. Você falou aí a questão do mês, né, em conscientização, trata-se da conscientização, mas assim, não ficar preso só a esse mês, né? Exatamente, e é uma causa importante, né? Vamos dizer que, dados de 2022, no Rio Grande do Norte, tem, de todas as deficiências, quase 800 mil pessoas deficientes em Natal, né, com alguma deficiência. Dessas deficiências todas,
aproximadamente são 20 mil autistas, que eu acredito que seja muito mais em Natal, no Rio Grande do Norte, entendeu? Então, é uma causa que precisaria ser muito abraçada, né? Na questão de inclusão, é muito bonitinho você ver muitas empresas botar o lacinho lá do autismo, mas na prática tá sendo feita mesmo? Mais discurso do que prática, né? Exatamente. Na maioria das vezes. Eu gostaria de saber também quais são os desafios enfrentados hoje pelas pessoas com deficiência na participação em atividades físicas, em atividades coletivas. Então, respondendo essa pergunta, eu acredito que a coisa mais difícil ainda é achar, primeiro, o canto, né? Um local para desempenhar essas atividades, né? Eu vejo pais meio que sem saber para onde ir, né? Para onde eu vou? Eu levo meu filho para uma escolinha, será que lá vão atender meu filho da forma correta? Aí, isso se tratando de criança, né? Então, escolinha de futebol, natação, será que tem professores capacitados para atender esse público? Né? Porque eu vejo muito assim, a educação física, eu estava até falando para um amigo meu, a gente tem que parar um pouco com essa história da educação física, vou me formar, vou virar personal, só musculação, e desmistificar um pouco isso, entendeu? Tem outros leques, outro mercado São de trabalho. vários nichos, né? O mercado é muito amplo. Então, eu acredito muito nisso, né? Primeiro, o local, você encontrar um local certo, né? Para desenvolver a atividade que seu filho quer, e não que você, pai, tá meio que obrigando ele a querer, porque Isso. São crianças que às vezes e adolescentes que têm aquela vontade própria, né? Eu quero fazer futebol, quero fazer vôlei, mas assim, tem que saber o certo, se estão preparados para atender eles. E aí a gente volta às políticas públicas novamente, né? Porque quando o governo vem e faz a sua parte, isso é um efeito dominó. Exatamente. Também. Ele chega em outra ponta, ele chega na parte privada, né? Também. Exatamente. É um direcionamento que tem que vir dos gestores públicos. Totalmente. Reflete em toda a sociedade, né? Começa a descentralizar. É uma cadeia. E qual a importância da inclusão de pessoas com deficiência nas práticas de educação física e também as adaptações necessárias que às vezes têm que ser feitas, né, para atender todos os públicos? Então, eu vejo muito relatos de pais para mim, né, tio Bob, eu quero que meu filho, me chamam de tio Bob lá. Tio Bob, eu quero que meu filho vá para uma escolinha de futebol que todos os amigos dele frequentam. Certo? Aí só que ele não tem habilidades no momento suficiente para saber como tocar, como correr. E isso deveria ser trabalhado, né? E será que, como é que, na hora da dinâmica lá, da aula, será que o professor vai ter a capacidade suficiente para abordar capacidade e sensibilidade. Exatamente. Também, né? De fazer essas questões para que ele chegue a fazer um jogo coletivo com os outros amigos, entendeu? E acaba muito na frustração, sabe? Eu recebo relatos diários de famílias que levei meu filho e ninguém da turminha dele quer tocar a bola para ele, porque sabe que ele não vai dar seguimento, não vai jogar bola, vai pegar com a mão. Então, assim, a educação física entra muito forte nisso aí, né? O profissional da educação física de trabalhar essas questões também, né? No ambiente ali de um jogo, de uma brincadeira, de ele saber que ele é importante ali naquela brincadeira. E com o passar do tempo ele vai criando essas habilidades até que segue o jogo. E é interessante porque assim, são questões que o profissional da educação física pode passar ali para as crianças, em como terem comportamentos e atitudes inclusivas. Sim. E aquilo ali é disseminado para as famílias, né? Exatamente. Porque às vezes não consegue vir ao contrário, das famílias para as crianças, mas aí quando esse profissional coloca esse ponto, essa forma, né, de agir e de compreensão até das crianças, de adolescentes, seja o público que ele estiver tratando. E conscientizar também a família ao redor, né? Sim, também. É muito importante isso, sabe? Eu falo assim, eu não atendo só a criança, sabe? Eu atendo também a família. Toda vez que eu termino um atendimento, eu vou lá e tiro ali 10, 15 minutos para conversar com a família que eu estou entregando àquela criança, né? Eu disse, a gente fez isso hoje, ele evoluiu nisso. Porque muitas vezes a mãe chega lá com a dor e diz, eu não vejo meu filho melhorando em nada. Aí no final eu mostro para ela um gráfico de evolução, eu digo, ele melhorou nisso.
coisa que ele não fazia. Ele não pulava com 2 pés, hoje ele já pula. Então, são coisas simples que, ao longo prazo, sabe, e eu trabalho naquela perspectiva, né, de evolução, de evolução, de evolução. Claro que tem casos que, né, você pega um exemplo, um autismo severo, com outras comorbidades, porque o autismo, geralmente, 80% está associado com outra comorbidade. Um exemplo, autismo e TDAH, autismo e bipolaridade, autismo e síndrome de Down, um exemplo. Então, sempre vai ter algo correlacionado, sabe? Dificilmente você vai dizer aquela pessoa é só autista. Sempre vai ter... As estatísticas mostram que 80% tem algo associado. E também tem a questão dos níveis, né, que você estava falando. Exatamente. E como o tratamento e as terapias podem fazer você até regredir no nível, né? O autismo, ele tem 3 níveis, né? Hoje, a medicina fala 3 níveis de suporte. Nível 1, que era dito como autismo leve, nível 1 de suporte. O nível 2 é o nível intermediário e o nível 3 de suporte é o que falam ao autismo severo, né? Então, o nível 1 é pouco, vamos dizer, pouco suporte, 2 intermediário e 3 muito suporte para aquela criança. Então, e aquele negócio, né? Com as terapias, né? Se começada bem cedo, precocemente, como a gente fala, trabalhando questões que ali no desenvolvimento motor, cognitivo, comunicação, começando logo de cedo, possa ser que tenha uma evolução, né? Foi o que aconteceu com meu filho. Meu filho, ele era uma criança quase não verbal, ele estava ali na transição do nível 2 para o nível 1, mais enquadrado para o nível 2. Então, a gente começou um trabalho, né, precocemente com ele, e hoje ele está classificado no nível 1 de suporte. Teve alta até de algumas terapias, a gente trabalha com aquele, né, clinicamente falando, né, que ele possa ter uma alta futuramente, porque, né, a gente não vai querer que nossos filhos, nossos alunos fiquem fazendo terapias, não na educação física, porque a educação física, a atividade física é para a vida toda, né? Sim. Mas, assim, clinicamente, com outras terapias, a gente trabalha multidisciplinar que ele tem alta, né? E é isso. E o suporte e esse estímulo da família são de extrema importância, Total. né? E você que está dos dois lados, né? Você é ali o profissional e você também é o pai. Dá para ver, assim, quando você fala do seu filho, olha a emoção no olhar. Total, assim. E eu falo muito o que eu me deparei muito quando eu entrei nesse nicho foi a não aceitação de muitos pais. E é um tema que eu abordo muito, né? Hoje, nas minhas redes sociais também eu converso com quem quer conversar sobre esse assunto, também abro o diálogo, é sobre isso, né? A não aceitação. Eu acho que depois que você aceita, tudo flui, né? Eu acho que, e muitos pais acontece isso, né? De não aceita, querem achar um culpado, que, meu filho está assim porque foi criado pela avó, que geralmente são pais separados, existe muito esse conflito familiar e casais se separam, geralmente em clínicas você vê, tá só com a mãe ou só com o pai. Esses dias um amigo meu chegou para mim e disse, Bob, o que é que eu faço? Meu filho fechou diagnóstico de autismo, a mãe não aceita de jeito nenhum, tentou suicídio. Então, assim, são várias situações, entendeu? Então, quando você bota o pé no chão assim e fala assim, não, se você trabalhar a aceitação, meu filho o que é que vai mudar, né? Vamos trabalhar para que ele ganhe autonomia, seja uma criança, né, que vai passando o tempo, vai virar adolescente, adulto, que seja uma pessoa, né, independente, né? Então, sim. Eu acho que integrada dentro da sociedade. Essa sociedade. sociedade que tem que ser cada vez mais inclusiva, né? Exatamente. Esse ponto, a palavra inclusão, é de extrema importância nos nossos dias para todos. Não só para pessoas com espectro autista, mas para pessoas com outros tipos de deficiência, né, de extrema importância. E aí eu queria saber de você, alguns casos que você já tem, pessoas que você tem atendido que tem assim, uma importância na sua vida. Então, me marcou muito, foi agora, eu atendo ele na academia do condomínio dele, e a gente fazendo nosso treino, né? Ele tem 15 anos, né? Ele está naquela fase ele é autista e TDAH, e ele está naquela fase de
querer fazer musculação, né? Os amigos da escola estão todos na musculação e ele é assim, extremamente preguiçoso, né? Tirar ele de casa, do sofá, da frente do celular ou do computador. Muitas vezes deitado. Eu entro na casa dele, ele está deitado. Ei, vamos para academia? Aí ele está lá deitado, comendo chocolate. Aí eu disse, vamos lá, cara. Aí ele se levanta, vai. Quando chega lá, ele se transforma, certo? Olha só. Aí uma das falas, eu tenho até esse vídeo, depois eu vou ver se passo para você para a gente fazer alguma coisa. Aham. Ele olhou assim para mim, eu botei ele para pular corda, né? E ele adora pular corda. Aí quando ele terminou, ele olhou assim para mim, Bob, eu não sei lhe explicar o que é, mas meu corpo está feliz por dentro. Que coisa linda. Depois desse dia eu disse... É de arrepiar, viu? Aí depois desse meu dia... corpo tá feliz por dentro. Aí depois desse dia eu disse assim, eu tô no caminho certo, sabe? Tudo que eu fiz há 4, 5 anos atrás com a trajetória do meu filho, né? Que precisou ele vir para me mostrar que você vai trabalhar com esse público agora. E é como você diz, é propósito. Propósito. É retorno para as pessoas, para a sociedade, é missão mesmo. Aí quando ele falou isso, na hora eu disse assim... Sabe, o que você sentiu agora, eu estou sentindo agora também. Me arrepiei na hora. Eu disse, faz sentido na minha vida agora. Aí pronto. Foi assim a situação mais emocionante. Tem outras, claro, tem outros, assim... como você disse, né? Cada dia é uma novidade, cada dia é um aprendizado. Cada dia é uma novidade, cada dia é um aprendizado. Eu aprendo muito com todos, né? Cada um dentro da sua particularidade ali. Um me ensina que, você não me abraça não que eu não gosto. Uhum. O outro, fale baixo porque eu não gosto de... Então... Tem essa sensibilidade auditiva, né, também. Então, assim, cada dia é um... E falando nisso, você vou pegar esse seu gancho do respeito, do respeitar. Se você quer ser abraçado, se você não quer, baixar o volume da música que tiver. Quais dicas você daria para os profissionais de educação física que agora, vendo, né, essa entrevista, já despertaram que podem trabalhar também, tal qual você? Que dicas você daria para que eles possam começar assim, a procurar formas de tratar com mais inclusão até os seus alunos? Assim, a dica que eu dou, primeiro de tudo, empatia pela causa, né? Se coloque na posição daquela família, né? Uhum. O que é que você gostaria que um profissional fizesse pela sua família? Empatia, acolha aquela família, certo? Que aí as coisas vão acontecendo com o tempo, né? O vínculo entre você e o autista vai acontecendo. Não espere que o que você planejar... Pronto, já aconteceu comigo. De eu planejar uma aula todinha, vou fazer a primeira avaliação com uma criança de 10 anos. Só sabia o laudo dele. Sim. Ele chegou para a primeira avaliação, eu planejei todo o que eu ia fazer com ele. E ele não fez nada, o que eu imaginei. Tive que mudar completamente tudo dentro do planejamento da aula ali. Mas acontece, entendeu? Nem tudo vai funcionar de acordo com o que você programou, né? Aí o meu conselho é empatia, certo? Estude, se capacite, né? Porque os números estão aí, né? Dados de 2022, a cada 36 nascidos, uma criança é autista. E se seu espaço, academias, clubes, não tem nenhum autista, possa ser que bata na sua porta qualquer dia. E aí, sua equipe, você está preparado para isso? E a gente está falando de dados de 2022, mas tem muita coisa para trás, né? Exatamente, também. As pessoas que nunca foram diagnosticadas e que hoje em dia a gente tem visto muito adulto também sendo diagnosticado. Assim, eu tenho até um ex-aluno meu de personal, né? Que ele é psiquiatra, e ele me deu dados assim de tem muitos autistas na fase adulta. Agora, descobrindo autista na fase adulta, porque muitos são pais que fecharam o diagnóstico do filho agora, recente, e se vê, né, dentro daquelas características do filho que fazia quando era criança. Na mesma idade, Na mesma idade. E se a gente for puxar, né, no nosso retrospecto, eu tenho 37 anos... na minha época de escola, sempre tinha alguém na minha sala que era dito, né, diferente.
e nunca se foi atrás de diagnóstico, não tinha tanto acesso à informação. Hoje, por mais simples que as pessoas desconfiem de alguma característica do filho, estão indo mais atrás, estão fechando mais diagnóstico, né? E é aquele conselho que eu dou. Por mais simples que possa ser ali, meu filho está com uma característica diferente, vá atrás. Porque se não for, pelo menos você, né, adiantou ali o caminho de terapia. Sim. Né? Então, é super importante, por mais simples que você acha que, né, meu filho está com um comportamento diferente, não gosta de brincar com outras crianças, anda de ponta de pé, movimentos estereotipados, vá, sabe? Procure o pediatra dele ou o neuropediatra. Eu acho que é o primeiro caminho, né, para se fechar um diagnóstico é procurar ajuda médica. É aquela história de diagnóstico precoce para tudo, em questões ligadas à saúde, é o importante, né? Para tudo. E, assim, não venha com aquelas frases, não aceite aquelas frases de meu filho tem 5 anos, ele não fala, mas o pai também não falou. Existe muito isso ainda, né? Os mitos, né, que a gente carrega. O pai andou com quase 2 anos, eu vou deixar para lá. Cada criança no seu tempo, não. Hoje está aí toda a ciência para dizer que não espere. É aquela história, cada cabeça é um mundo, cada pessoa é uma pessoa, Exatamente. né? Bob, e eu vou deixar esse momento final aqui também para você deixar suas redes sociais, né? Você apresentou muita coisa aqui hoje para a gente e com certeza vão surgir muitas dúvidas, muitos profissionais até querendo um contato melhor com você para conversar, familiares também. Então, fica à vontade. Tá, meu Instagram é @Bob, meu personal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Vai surgir algumas dúvidas. Dicas de mercado de trabalho também, como começar. Eu posso também estar ajudando, porque assim, eu tive pessoas, né? Poucas pessoas, né? Que me ajudaram quando eu comecei. E hoje, né? Tem alguns nomes aqui em Natal que trabalham, mas são poucos ainda, né? Pela demanda que está de crianças e adolescentes que estão procurando. Mas se vocês precisarem de alguma informação, né? Aonde procurar, vagas, as dúvidas que surgirem, certo? Pode me procurar que eu vou ter uma enorme satisfação de ajudar vocês. Foi muito boa e muito produtiva, viu, a nossa entrevista. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu mesmo tirei muitas dúvidas e, com certeza, muitas famílias e muitos profissionais aí vão entrar em contato com você, porque você abriu a mente de muita gente. Eu tiro por mim, né? Então, a você, profissional de educação física que está assistindo conosco esse episódio, nosso muito obrigada. E não esqueçam de comentar aqui no vídeo, caso surjam alguns temas que vocês gostariam que a gente abordasse na próxima edição do Podcref. Bob, obrigada. Até a próxima. Muito obrigado.